Pilha de Gibis. E aí, jagunçada! Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e já estou com a minha Itaipava quente e meu churrasquinho de origem duvidosa na mão. E comigo hoje, saindo da pipoca do Belmarques, Maurício Dantas. Corona extra, R$10 na avenida. Aí é triste, viu? Boa, né? É sacanagem. Tá, Pior que meu isso, amigo, tocar sertanejo e gospel. não tinha uma história que tinha um carna gospel? Pai, o gospel é um negócio complicado, né? Sou pena aí de perder uns 2 ou 3 ouvintes, mas... Eu acho, o Maurício Dantas, que com o aviso que a gente colocou na vitrina desse podcast e no título, esse pessoal não vai participar, não vai ouvir esse podcast. Não, é aí que eles ouvem, no sigilo. É, no sigilo, né? Sim, ouvintes, estamos com o nosso tradicionalíssimo proibidão de carnaval. Portanto, se você é muito pudico ou tem menos de 18 anos, não escute esse podcast. Dê pause nele, deixa ali. Quando você completar 18 anos, você volta a ouvir esse podcast. Ou quando você ficar mais safadinho, você pode ouvir também esse podcast. Enquanto você for menos pudico, você também pode ouvir esse podcast. Então, papais e mamães, não digam que a gente não avisou que esse podcast é apenas para maiores de 18 anos. Não nos processem caso seu filho esteja ouvindo coisa errada, que a culpa é sua, que deveria estar prestando atenção no que seus filhos andam fazendo na internet. E as crianças da sala? Sim, sim. Então, Maurício Dantas, sobre quais quadrinhos safadinhos vamos falar hoje? Vou tentar diversificar um pouquinho. A indicação foi sua, na verdade. Eu não conhecia esse quadrinho. É um clássico cult underground, sei lá, aí dos gibis eróticos, né? Mas que me surpreendeu. O gibi chama Omaha, a Stripper, né? Foi assim que ficou no Brasil. Isso. Omaha The Cat Dancer, em inglês. É um gibi escrito e desenhado por um casal, né? Do a Kate Worley escrevendo e o Reed Waller. Worley, a Kate Worley com Y no final e Reed Waller, tipo a Amanda Waller, que faziam esse gibizinho, eles chegaram a ser um casal por um bom tempo e tudo mais, e quando eles brigaram, esse gibi meio que parou mesmo aí, né? Ela casou de novo e esse gibi foi compilado, veja você, pelo ex dela com o atual o marido. Ela é falecida já à época, ela teve um câncer de pulmão e faleceu. Então o atual e o ex, né, o viúvo e o ex, foi quem fizeram essa compilação aí, que chegou a sair aqui no Brasil há algum tempo. Saiu em junho de 2006 pela Conrad. Isso, bastante tempo. Né? A Conrad publicou muita coisa de quadrinho erótico, né? Publicou o Clique, que a gente falou aqui já. Ela tinha até um selo, né? Era um selo de publicações eróticas, a Conrad.
A Conrad realmente fez um belo trabalho dessa época aí, com muita coisa que não, como é que diz assim, não é mainstream, né? Não existia esse hype que se tem hoje, não existia esse monte de gibituber e de influência e essa máfia toda que se tem hoje. Então era muito do que a galera conhecia, o underground, algum editor gostava, ele conseguia os direitos e publicava. Eu não me recordo de ter lido muitas outras coisas, mas já contei aqui. Acho que todo proibidão de carnaval eu conto essa história. Que tinha uma livraria chamada Guedes Autores lá perto do meu colégio. E no segundo ano eu fui transferido para o turno da tarde, eu era bolsista, aí botava os bolsistas de tarde para abrir vaga de manhã. E como eu não conhecia quase ninguém na sala, aí eu ia para lá para ler gibizinho e descobri lá o clique do Maná. E obviamente, né, como todo moleque punheteiro de segundo ano, fiquei vidrado lá pelos desenhos dele, a história como desenvolve, a maluquice toda, mexe mesmo com o imaginário do jovem. Quer dizer, mexia, né? Não sei do jovem de hoje como é, tá? A juventude tá muito Na, estranha. naquela época que até um catálogo da Hermes podia ter o seu encanto, né? Pois é, a Playboy escondida da Leca do BBB 1 que meu pai comprou e botou junto dos meus gibizinhos, pra minha mãe não descobrir, por exemplo. Então, assim, não tô falando questão de sexualidade, não. Eu tô falando pela questão de cabeça mesmo. O jovem tá muito estranho. Não é verdade. É... Enfim, puritano até, né? Um povo que não transa. Pois é, eu soube que hoje em dia os jovens estão reclamando das cenas de sexo nas séries e nos filmes, veja só, Que vai ser do carnaval, né, Marcos? E como um todo, sem a putaria. né? Enfim, aí, esse é um tipozinho que é interessante. Ele, como eu falei, me surpreendeu. Ele começa contando a história da personagem que vai assumir essa alcunha aí, né? Omaha, que é uma cidade dos Estados Unidos, famosa aí, já apareceu em série, música e tudo mais. E ela chega na cidade grande para ser modelo, acaba entrando na vida de stripper, ela gosta de dançar e tudo mais, é muito bonita. Tem seios lindos, né, como é descrita aí, e ela entra na vida de stripper e fica muito famosa nesse submundo aí de boates de striptease, boates masculinas, né. E uma curiosidade que assim, The Cat Stripper é porque, como vocês podem ver pela vitrina, são personagens antropomórficos, né, ela é uma gata mesmo. O namorado dela é um gato, tem outros animais que aparecem também. A ex desse namorado dela é uma ave, sei lá que zorra que é. É o gibi preto e branco e foi publicado meio fora de ordem. Tem duas histórias grandes e tem algumas histórias curtas que saíram aqui e ali, que foram compiladas aí também e contadas em ordem cronológica, né? Não a ordem que saíram, mas a ordem da cronologia do gibi. E vai contando ela conhecendo o Chuck Cat, que é um gato, acho que é amarelo lá pela pintura. Ele é preto e branco, o gibi. E aí ela se envolve com ele, apaixonada por ele. Ele tem um passado lá misterioso também. E vai desenvolvendo até que o fim mesmo da história é uma loucura gigante. Descobre quem é o pai do Chuck. É toda uma conspiração ali com políticos poderosos. Fala de uma questão ali de um crescimento do moralismo, tipo meio que uma proibição das boates de strip. E tem uma discussão bacana de empoderamento sexual. Não, tô falando de bem antigo, né? E que ela reclama de ter que tapar os mamilos por conta de uma lei nova lá. E aí, no final disso tudo é uma conspiração para fortalecer, né? Encarecer, botar como underground mesmo essas boates e encarecer uma coisa meio lei seca, né? É proibido, então aumentou muito o preço do álcool e aí foi enriquecendo certas pessoas. Então vai por esse caminho aí. Enfim, gostei dele, dá uma aloprada bem legal no final, assim, mas a história toda, o desenvolvimento da personagem, a caracterização e tudo mais é tão interessante que não quero ser puritano, pelo amor de Deus. Tem erotismo explícito mesmo, tem lá o gato de pau de rua, as pernas abertas e tudo mais. Mas chega assim, tipo, talvez o leitor aí mais moderninho se sinta ofendido também pelo sexo desnecessário, mas não é isso não, eu achei bacana. Então, se for ter uma mulher que fala sobre essa questão toda de empoderamento, sem levantar a bandeira, é questionado mesmo na história de uma forma natural, dá essa diferença e marcou, né, a história desse jeito. Deu uma pesquisada, eu até o próprio o viúvo dela que conta no prefácio fala, né, como esse gibi foi muito indicado
boca a boca, mais ou menos como os gibizinhos maiores que tinha aqui, o catecismo, né? Sim, E Carlos muito mais Zeffiro. difundido lá, né? Aqui é mais underground ainda, mas lá é muito mais difundido, de comunidades e tudo mais, de leitores. A própria forma de encarar o erotismo. Mas é bem legal, viu, Marcos? Eu não leria, passaria batido por esse tibizinho, mas li de ontem pra hoje até, pra gente gravar aqui. E numa sentada, Ui. como diria a Zambuja Vitor, é, eu, eu gostei bastante. Tanto que quando acabou, eu pensei assim, só tem isso, não quero mais, sabe? Tipo, quando você empolga mesmo pra saber o que é que vem depois, aí o gibi acaba. É bem legal, dá pra achar fácil aí daquele jeito, quem não conseguir quiser, fala com a gente. Até porque isso aqui Que deve estar. Você não deve conseguir achar em loja assim online. Eu vou até ver se tem na. Se tiver para vender na Amazon, o link vai estar aí no post. Mas ele é de 2006, então tem quase 20 anos que foi lançado. Isso dificilmente vai estar disponível para você. É claro que num sebo, alguma coisa assim, você vai achar. Mas talvez ache na Rica, na estante é, virtual. isso. Mas não é tão fácil de achar. Então, podem. Eu vou até vou fazer aqui na hora. Tem aqui uma. A edição pior que tem aqui na Amazon. Ele está no momento da gravação desse podcast, por R$ 19. Então tá num precinho bem bacana, mas aqui para Maceió tá pagando mais R$ 28 de frete. Ele não é pelo marketplace da Amazon, né? Então não está disponível pela Amazon mesmo. Então provavelmente deve ser usado ou enfim, é de uma loja menor que vende pela Amazon. Mas tem aqui disponível. Eu vou falar pra você que apesar de eu ter indicado pra você ler esse gibi, o Maurício, eu não li. Porque a gente tava falando sobre fazer esse episódio tradicional e aí é, a gente pensando sobre o que falar, né? E aí, para não ficar no mesmo tema, eu sugeri alguns gibis, né, para poder ler. E sugeri esse para você ler e pelo jeito você gostou. Mas eu ainda não consegui ler. Eu só li essa primeira historinha, que são 2 páginas. Você vê que agora é engraçado que você vê o traço como muda, né? Dessa historinha Sim, mais curta para outra, né? Que tem uma tinta muito mais pesada, né? A arte final muito mais pesado, o desenho fica mais carregado, enquanto que essa segunda história é um traço muito mais leve, né? Tem sabe o que bem é que menos lembra? tinta. Sabe o que é que lembra? As primeiras histórias das Tartarugas Ninja, aquela coisa bem fanzine mesmo, Sim, assim, sim, sabe? sim, é verdade. Aquela coisa assim, mais do o sentimento do cara, muito mais do que a técnica do cara, né? E aí aos poucos ele vai refinando, vai melhorando. Nas últimas histórias tá quase um Disney, sabe? Assim, um traço limpo, menos textura, sem sujeiras no desenho mesmo, assim. Ou, É, enfim, vai simplificando, não sei, mas é aquela coisa do desenhista, né? Todo desenhista tem um momento ali que ele vai pegando a manha do estilo dele, vai facilitando o próprio desenho e encontrando o jeito dele. Eu gostei, isso é bacana de ver também. Às vezes ele vai e volta, né? Tem uma história mesmo que já uhum. tá bem fina, é a seguinte, que foi publicada antes, né? Mas cronologicamente é depois, nessa coletânea aí da Conrad. Você vê o IV da arte dele. É bacana isso. É legal. E assim, eu tinha muita curiosidade por esse gibi, sempre tive, mas nunca tinha pego pra ler, aí consegui daquele jeito. E assim, depois do que você falou, que você curtiu muito e achou uma coisa divertida, não é só putaria, né? Ele tem um texto bacana, me instigou muito mais pra poder ler. Então, mesmo não já passando do nosso do prazo do nosso podcast, eu vou dar uma lida nesse gibi sim, porque essa não é uma ideia tão nova assim de usar bichos antropomorfizados, né? E com conotações sexuais. Os catecismos fizeram isso muitas vezes, mesmo quadrinhos nacionais usaram isso, enfim. Mas, pelo jeito, foi uma coisa realmente bem feita aqui, né? Pois é, pra você ter uma ideia, assim, como eu falei, não sabia, né? Você que me indicou aí, mandou o link pra mim, pra gente falar hoje. E depois pesquisando sobre o gibi que eu fui ver, ó, ele é tão
conhecida, assim, é cult, né? Essa pecha cult aí. Eles saíram ali no começo final dos anos 80, começo dos anos 90 pela Kitchen Sink, parece, né? Famosa por esses gibis mais underground aí. E depois saiu pela Fantagraphics, Olha também só. famosa por esses gibis que são tudo de bom, né? A galera Sim, mais alternativa assim, mas realmente são dois selos de peso, né? sim, Do gibizinho. pois é. Bom, já que você quis fugir do óbvio, falando dessa Omaha, eu vou voltar pro óbvio, né? Porque afinal de contas, um podcast proibidão de carnaval falando de putaria não pode faltar aquele italiano pervertido Milo Manara, né? E eu vou falar de O Perfume do Invisível, que é a terceira vez que é publicado aqui no Brasil. Teve a última edição é ali da Comic Zone, foi lançado no ano passado, 2024. Mas ele já tinha sido lançado em 87 aqui no Brasil pela Martins Fontes e também pela própria Conrad em 2011. Essa versão da Martins Fontes é só o primeiro volume do Perfume do Invisível. Na versão da Conrad já está completo com os dois volumes e essa da Comic Zone também tem os dois volumes. E essa edição da Comic Zone ela tem um texto introdutório do próprio Manara, né? E ele deixando bem claro as suas perversões ali, porque ele falando desse poder de ficar invisível, né? Porque esse gibi é uma homenagem do clássico lá do H.G. Wells, né? Do Homem Invisível, uma paródia, talvez, uma releitura, quem sabe. E ele deixa bem claro ali as perversões dele no texto, que ele falou que se ele tivesse esse poder de ficar invisível, porque ele fala assim, que tratam como um vilão ou uma pessoa que quer voltar a ser visível, né? Que ele falando assim que se ele fosse invisível, ele ia usar para poder espiar as mulheres, para poder entrar no quarto delas à noite, entrar no banheiro sem que elas vissem. E era o que ele ia fazer. Então deixa bem claro o que o Manara gosta, né? E assim, como quase todos os gibis que são escritos pelo Manara, ele tem um fiapinho de história e é basicamente para ele contar ele contar botar o desenho dele e extravasar. Ele desenha mulheres lindas e extravasar isso. Ele conta a história desse daqui de um cientista que ele descobre a invisibilidade. Não fala como foi que ele chegou a essa fórmula e transformou numa pomada. E ele quer usar isso para poder se aproximar de um amor platônico que ele tem de infância, que hoje é uma grande bailarina, uma famosa bailarina, mas que ela é completamente prepotente e escrota, né? Ela maltrata quem tá junto dela, enfim. E a personagem que é a personagem principal desse primeiro volume é a Mel. E ela, na descrição aqui da Comic Zone, aqui no Guia dos Quadrinhos, ela também foi inspirada na Kim Basinger, na atriz, né? 9 Semanas e Meia de Amor, o Batman 1, a Vicky Vale, né? Do primeiro Batman, enfim. E ela flagra ele no quarto dessa bailarina, ela faz parte do corpo de balé dela, e ela flagra ele passando a pomada e ficando invisível. Então ela entra no quarto e vê metade de uma pessoa vestida. Metade de uma pessoa visível, né? E a outra metade tá invisível. E aí ela fala que ele fala por que ele tá fazendo aquilo, e aí começa a ter todas as situações para poder pro Manara deitar e rolar. E a única coisa que consegue denunciar que esse cientista tá no local é que ele precisou usar a fórmula dele, ele precisou colocar com caramelo para poder fixar na pele. Então tem um cheiro de caramelo, né? Aquele cheiro forte de caramelo onde ele tá, por conta da pomada. Então por isso que é perfume do invisível. E tem situações assim que você fala assim, não, esse é só o Manara mesmo que consegue pensar para colocar isso, né? Ele ela se passa como louca, né, a Mel, porque
ela fala que tem uma pessoa invisível ali e ninguém sabe que essa pessoa tá lá. Então o cara, para poder estar invisível, ele tá completamente nu, né? E ela percebe isso e o cara fala que nunca ficou com a mulher, então só de chegar perto dela ele já tá de pau duro. Então ela fica provocando ele. Então tem uma hora que ele entra lá no salão e ela fala, tá, não, tem um cara invisível ali, porque todo mundo tava achando que ela tava louca. Tem um cara invisível ali. E ele vai e ela começa a falar assim, eu vou mostrar que ele tá aqui. E começa a palpar ele, aí faz sexo oral nele, e aí o pessoal que tava perto fala assim, poxa, é a melhor imitação de um boquete que eu já vi na vida. E é aquela coisa. Não sai, não, O caramelo fixa mesmo o negócio. Porque fixou de verdade. E tem essas situações assim. Aí, é claro, tem alguma coisa de ação, né? Nessa história. Ele acaba se envolvendo em muitas confusões junto com a Mel, né? E envolve também outras pessoas, outros personagens, né? Que acaba descobrindo. Ele, quando tem essa desilusão com a musa inspiradora dele, né? Ele acaba largando de mão e a Mel provocando ele o tempo todo. Eles acabam transando na frente do príncipe que estava contratando a bailarina, que era do corpo, a dona do corpo de balé, a principal estrela do corpo de balé da Mel, e que não se mexe e acaba vendo tudo. E enfim, eles acabam tem uma reviravolta aí, mas é aquele fiapinho de história. E o volume 2, que também está nessa edição da Comic Zone, que a história não tem nada a ver com a primeira, não tem nenhuma ligação de uma com a outra. Tanto é que um físico, um outro professor, descobriu a fórmula dessa invisibilidade e fica, e de alguma maneira, porque o gibi já começa desse jeito, de alguma maneira ele já está preso por ela e ela fica torturando ele sexualmente, lá que ela... para poder ele revelar que ele tem essa fórmula e para dar para ela essa fórmula, porque ela falou assim que isso daí vai deixar ela rica, porque ela vai entrar nos bancos, vai conseguir pegar o dinheiro, e enfim. E aí essa história tem um pouco mais de ação, porque tem toda essa parte dela querer ficar rica. Então é uma fórmula que se coloca e se tira, então não é igual a outra que passou, não consegue mais ficar visível porque o negócio fixa mesmo na pele. Essa daqui não, ela consegue ficar visível, né? Consegue tirar essa pomada, enfim. E aí, num primeiro momento, o professor acaba revelando que ele realmente tem essa fórmula, porque ela tira a roupa provocando ele e de repente ela sai correndo falando que estava tentando ser estuprada. E aí ela consegue chamar algumas pessoas para poder irem bater nesse professor. E ele, para poder se livrar, né, coloca usa lá a pomada, a tinta invisível, ele fica invisível e aí ela acaba descobrindo isso, né? E aí ele, primeiro, para poder enganar, deu alguma coisa para ela passar, falando que ela ficou invisível, só que na verdade ela não ficou invisível. Ele fala assim, você está, que eles estão sozinhos quase, você está conseguindo se ver, que é natural, mas você está invisível. E ela sai andando nua pela cidade até descobrir que ela não estava invisível. Enfim, isso vai ter várias aventuras, várias coisas, até culminar com ela, enfim, ela vai parar numa alta cúpula e tentam usar ela, né, os vilões que descobrem que ela tá com a fórmula invisível, tentam usar ela como uma bomba para poder explodir os diretores de uma empresa, ou eu não sei se são pessoas importantes, e ela vai explodir aquele lugar. E aí o que eles fazem para poder esconder a bomba nela? Colocam a dinamite exatamente onde o sol não bate nela, né? E deixa só deixa só o pavio para fora. Aí ela vai ser salva pelo professor, que tá invisível, né? Apesar deles terem brigado antes dela ter roubado a fórmula dele, ela vai ser salva por esse professor, porque acaba descobrindo que ele segue ela e vê que ela tá lá com o pavio, e ele acaba
tendo que cortar o pavio, que ele não tinha tesoura, ele acaba cortando o pavio com os dentes. Então ele, obviamente, já ficou de pau duro de novo e é isso que acontece na história. Ou seja, é gibi de putaria. Você não tem um roteiro, como a maioria dos gibis do Manara, que o Manara escreve, tem um roteiro. Ele é sempre alguma coisa que vai dar alguma situação para que ele possa desenhar putaria. E o Manara desenha muito bem esse tipo de coisa. Ele desenha mulheres belíssimas e desenha putaria muito bem. Então, é mais um clássico desses que você vai só ler as figuras, né? A questão do Maná é que o cara é lindo, né? O traço do sujeito. É. Não tenho o que dizer. O cara é bom. O cara sabe fazer a parada dele assim de um jeito muito legal, bicho. Não tem o que reclamar do traço do sujeito. Agora, o problema é que as histórias são malucas mesmo. É tudo gancho pra poder mostrar as maluquices que ele gosta de contar, né? Como o clique mesmo, a coisa lá do como é que chama? Do controle remoto que o cientista, né, instala na menina para ela poder Fala na mulher, né? para ela ter os orgasmos e tudo mais. Então assim, é loucura mesmo o negócio. Como dizer, oh meu Deus, qual a palavra? As perversões doidas dele mesmo e isso, ou você aceita e entra na viagem lá ou vai reclamar mesmo. Aí não tem jeito. Agora, com o traço do cara é bonito, ele sabe? Tá todo desenho dele, principalmente quando é pintado, fica parecendo que é aquele belo dia de domingo de manhã, assim, sabe? Que é perto da praia, aquele clima meio mediterrâneo, e isso também empolga quem tá lendo. Sim, assim. sim, sempre tem esse tom, né? Não sei se pelas cores que ele coloca, alguma coisa assim, tem sempre esse tom de realmente uma tarde, um final de tarde, ou talvez um amanhecer no Mediterrâneo, né? Só deixa tudo mais bonito ainda, né? Sim. É difícil você reclamar da arte do sujeito. Agora, aos que reclamam, né? Tem vários problemas aí de fãs com o trabalho dele, mas eu acho que é o estilo mesmo do cara, do sujeito, não é passando pano nem nada, não. É fato, o cara é bom nessas putarias aí que ele faz. Isso é verdade, Bom, acho que é isso, né, Maurício? Eu acho que tá bom assim, não tá bom de putaria, porque eu tenho certeza que você, assim que terminar, você, querido ouvinte, não você, Maurício, você também, Maurício, mas assim que terminar este podcast, vocês vão voltar pro bloquinho e pra esbórnia de carnaval, né? Você quer dizer que o povo vai bater punheta agora? Também, só não faça isso no bloquinho, porque aí pode não dar Em certo. público É melhor não. não. É melhor Vamos não. respeitar aí, essas coisas você faz. Se tiver um parceiro, uma parceira, mais de um, né? Que quer fazer em público e se exibir, beleza, mas com consentimento. E usem camisinha. Não, exatamente. É isso, né? Vamos encerrar por aqui, que é para dar tempo do nosso querido ouvinte pegar ali o bloco ainda no começo, né? Para curtir a avenida, né, Maurício Dantas? E o hidratante de mão. Então é isso, queridos amigos. Se você sobreviver e se nós sobrevivermos, nos vemos na próxima semana no Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br